Tudo isso ele está se referindo a várias experiências místicas de vários monges durante o processo histórico do Zen, né? Aquele que teve a experiência mística ao ver os pessegueiros em flor, o outro que ouviu uma pedrinha batendo no bambu, e aquilo fez com que todas as suas dúvidas cessassem. Quais são as suas dúvidas? O que você duvida? O que você questiona? E como será que isso vai cessar para você? É preciso procurar, é preciso experimentar. É preciso ir atrás. É preciso praticar o Dharma. Praticar Zazen, estudar os sutras, estudar as histórias antigas, estudar os ensinamentos de grandes mestres, até que você se torne esse grande mestre. Muito boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma leitura do Shobogenzo, Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma, a obra máxima de mestre Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1253 e é o fundador da tradição Soto Zenshu, da qual eu sou uma monja e uma missionária para a América do Sul. Então, eu vou convidar vocês agora, depois que eu arrumar minha roupinha, para essa leitura. O texto de hoje se chama Jisho Zanmai. Ji significa eu, self, e Sho means experimentar, e Zanmai significa samadhi, ou estado de equilíbrio. Assim sendo, Jisho Zanmai significa samadhi como o estado da autoexperiência. Neste capítulo, o mestre Dogen explica o significado de Jisho Zanmai, criticando as compreensões errôneas de outros mestres e seus discípulos. Eles compreendiam que Jisho Zanmai como um estado intelectual, que eles chamavam de iluminação, um estado que eles faziam o maior esforço para obter. E mestre Dogen não concordava com essa crença. Ele critica esse mestre, que era Daiei Soko, e explica o seu verdadeiro significado de Jisho Zanmai. De o eu, self, Sho, experimente a si mesmo, experimente a libertação. Vamos lá. Agora é o texto de Dogen Zenji Sama. O que os Budas ancestrais têm autenticamente transmitido de Budas aos 7 Budas do passado, todos os Budas, os 7 Budas do passado, é o Samadhi, do estado da experiência do eu, que é o Jisho Zanmai. Isso é o que tem sido transmitido desde o passado mais distante. É o que é chamado algumas vezes de seguir um bom conselheiro e algumas vezes de seguir os sutras, os ensinamentos. Este estado é os olhos dos Budas ancestrais. Por esta razão, o Buda eterno Sokei pergunta a um monge: você confia na prática e experiência ou não? E o monge diz: não é que não haja prática e experiência, mas maculá-la é impossível. Lembre-se, a prática e experiência imaculada são os próprios Budas ancestrais. São os Budas ancestrais no Samadhi, que é como o bater dos dedos, né? Fazer assim, né? É como o vento e como o trovão. No momento de seguir um bom conselheiro, algumas vezes nós vemos metade da face um do outro. Às vezes nós vemos a metade do corpo um do outro. E às vezes nós vemos toda a face um do outro. E às vezes nós vemos todo o corpo um do outro. Há instâncias de encontrar um ao outro como a metade do eu. E há instâncias de encontrar um ao outro na metade do mundo externo. Nós experimentamos uns nos outros o estado no qual a cabeça de uma deidade está coberta com cabelos. E nós experimentamos um no outro estado no qual a face de um demônio está com chifres. Nós temos a experiência de seguir circunstâncias
enquanto estamos entre todos os tipos alienígenas, e nós vamos nos transformando enquanto vivemos entre os seres. E nesta situação, nós não sabemos quantos milhares, miríades de vezes nós atiramos o corpo, abandonamos para o bem do Dharma. E nós não sabemos quantos cotis de centenas de kalpas nós procuramos o Dharma para o bem do nosso próprio corpo. Essa é a atividade vigorosa de seguir um bom conselheiro. É a condição atual de explorar o eu e de servir ao eu. E no tempo da realização mútua, do piscar de um olho, de possuir o sorriso na face, e na ocasião da prostração para obter a medula, de cortar um braço. Ou seja, do tempo antes e depois dos 7 Budas, do tempo do 6º ancestral do bons conselheiros, que nós nos encontramos, não era 1 nem 2. E os bons conselheiros que nós encontramos no mundo externo não estão nem no passado nem no presente. No momento de seguir os sutras, quando nós investigamos a pele, carne, ossos e medula do eu, e nos libertamos da pele, carne, ossos e medulas do eu, os botões de pessegueiro estão saindo dos próprios olhos, e o som do bambu é ouvido como um trovão nos nossos ouvidos. Tudo isso ele está se referindo a várias experiências místicas de vários monges durante o processo histórico do Zen, né? Aquele que teve a experiência mística ao ver os pessegueiros em flor, o outro que ouviu uma pedrinha batendo no bambu, e aquilo fez com que todas as suas dúvidas cessassem. Quais são as suas dúvidas? O que você duvida? O que você questiona? E como será que isso vai cessar para você? É preciso procurar, é preciso experimentar. É preciso ir atrás. É preciso praticar o Dharma. Praticar Zazen, estudar os sutras, estudar as histórias antigas, estudar os ensinamentos de grandes mestres, até que você se torne esse grande mestre. E passe os ensinamentos para as gerações seguintes. Que isso nunca se perca, gente. Nunca. Em geral, quando nós seguimos e praticamos os sutras verdadeiramente vão adiante. O significado de sutras é todo o universo nas 10 direções. São as montanhas, os rios e a terra, a grama, as árvores, o eu e os outros. É comer as refeições e colocar nossos hábitos. São movimentos instantâneos. Quando nós procuramos a verdade, seguindo esses textos, cada um deles, que é um sutra, incontáveis centenas de miríades de volumes da totalidade sem precedentes dos sutras, se manifestam na realidade e existem em frente a nós. Tem linhas de caracteres de afirmação, conspicuamente são como são, e seus versos de caracteres de negação, sem dúvida aguda, são muito claros. Quando nos tornamos capazes de encontrá-los, corpo e mente aprendem na prática. Mesmo que tenhamos usado eons, podemos fazer uso de eons de tempo. Eons é muito tempo, né? O destino, que através da compreensão inevitavelmente existe. E quando nós abandonamos corpo e mente, a fim de aprender através da prática, e assim nos tornando a eternidade, ou indo além da eternidade, nós inevitavelmente realizamos a virtude de receber e manter, e transmitir, e não permitir que desapareça. Os textos sânscritos da Índia, traduzidos nos livros chineses do Dharma, agora são mais do que 5.000 fascículos. E entre esses há dos 3 veículos, dos 5 veículos, há de 9 partes, de 12 partes.
Então, todos os sutras que nós seguimos e praticamos, e mesmo que tenhamos a intenção de evitar segui-los, seria impossível, porque muitas vezes se torna o olho, e muitas vezes se torna a minha medula, muitas vezes são os chifres na cabeça sendo correta e o rabo sendo correto. Nós recebemos esse estado dos outros e nós devolvemos esse estado aos outros ao mesmo tempo. É como se vividamente surgissem os olhos por eles mesmos. E nós nos libertamos do eu e dos outros. Isto é a transmissão da minha medula, que é liberta do eu e dos outros. Porque olhos e minha medula estão além do eu e além dos outros. Budas ancestrais têm autenticamente transmitidos do passado ao passado. Budas ancestrais passam do presente ao presente. E há sutras como cajados que pregam a longitude e pregam a largura, naturalmente quebrando o vazio e quebrando a existência. Existem sutras que são como pequenos cajados com pelos na ponta, que limpam a neve e limpam o gelo. Existe uma ordem ou duas ordens de sutras, como o Zazen. Existem sutras como mantos de Buda Kasayas e 10 pergaminhos por volume. São guardados e mantidos pelos Budas ancestrais. Seguir sutras como esses é manter a prática, a experiência e obter a verdade. A causalidade que existe algumas vezes nas faces das deidades e nas faces humanas, algumas vezes a face do sol e algumas vezes a face da lua. O esforço de seguir os sutras sempre é realizado. E, ao mesmo tempo, todas as instâncias de seguir bons conselheiros e de seguir os sutras são apenas o seguir o seu eu, o self. Um sutra é naturalmente um sutra do self, do eu, e um bom conselheiro é naturalmente um bom conselheiro do self, do eu. Sendo assim, através da exploração dos bons conselheiros, está a exploração e a compreensão do eu, a investigação. Apanhar centenas de ervas é pegar o eu. Apanhar 100.000 árvores é pegar o eu. Aprender na prática que o eu é inevitavelmente sem esforço como isto. E ao aprender na prática, nós nos livramos do eu e nós experimentamos o eu exatamente de acordo com o que é. Por essa razão, na grande verdade dos Budas ancestrais, existem instrumentos corretos para experimentar o eu e realizar o eu. Se nós não formos Budas ancestrais como corretos sucessores, nós não receberemos a sua autêntica transmissão. Existem instrumentos concretos que foram recebidos de correto sucessor a correto sucessor. E se nós somos outros além do que os ossos e medulas dos Budas ancestrais, nós não recebemos a autêntica transmissão. Porque aprendemos na prática dessa forma. Durante a transmissão e recepção de e dos outros, a transmissão existe como: você tem a minha medula, e eu transmito o olho tesouro do verdadeiro Dharma, e eu possuo a maravilhosa mente de Nirvana, e eu possuo Macacachô, eu possuo o meu sucessor. Pregar não é necessariamente conectar-se o eu com os outros. Pregar para os outros é pregar para você mesmo. É ouvir e pregar, no qual o eu e o eu experimentam o mesmo estado. Um ouvido está ouvindo e um ouvido está pregando. Uma língua está pregando e uma língua está ouvindo. E assim é para os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente, os órgãos dos sentidos, suas consciências, seus objetos. Mais ainda,
Existe a experiência, existe a prática com um corpo, uma mente. São os próprios ouvidos ouvindo e pregando, e a própria língua que está falando e pregando e ouvindo. Ontem nós estávamos pregando aos outros, uma exceção a essa regra, mas hoje nós estamos pregando para nós mesmos, como a regra estabelecida. E desta maneira as faces do sol se alinham, uma após a outra, com as faces da lua, uma após a outra. Pregar o Dharma é praticar o Dharma para o benefício dos outros. É ouvir o Dharma, é clarificar o Dharma, é experimentar o Dharma em nossa vida, em cada momento. Mesmo nesta vida presente, se formos sinceros ao pregar o Dharma aos outros, a nossa obtenção do Dharma se torna fácil. Ou se nós ajudamos e encorajamos outros a ouvir o Dharma, o nosso próprio aprendizado do Dharma recebe boa sustentação. Nós recebemos sustentação em nosso corpo, recebemos sustentação em nossa mente. Se nós fizermos obstáculos aos outros a ouvir o Dharma, a nosso próprio ouvir o Dharma terá obstáculos. Pregar o Dharma e ouvir o Dharma com o nosso corpo, em cada momento da nossa vida, em cada momento, é ouvir o Dharma em qualquer época, é ouvir de novo, na época presente, o Dharma que foi autenticamente transmitido para nós desde o passado. Nós nascemos no Dharma, nós morremos no Dharma e assim por diante, tendo recebido a autêntica transmissão do Dharma, enquanto em todo o universo, nas 10 direções, nós ouvimos em nossa vida, em cada momento, e praticamos com todo o nosso corpo em cada momento. E porque podemos autenticar a vida em cada momento do Dharma e fazer o corpo em cada momento no Dharma, nós trazemos juntos tanto simples moléculas e a ordem universal, e todas elas experimentam o Dharma. Sendo assim, tendo ouvido uma palavra no leste, nós devemos pregá-la a uma pessoa que venha do oeste. Este é o uso do self, do eu, fazer esforço em ouvir e pregar como um ato único, e a prática experiência do eu do leste e do eu do oeste como um único eu. Em qualquer evento, nós deveríamos nos alegrar, deveríamos ter esperança, esperançar, e deveríamos fazer a resolução de trazer o Dharma de Buda e a verdade dos ancestrais próximo ao nosso próprio corpo e mente, e praticá-los. Nós deveríamos estender a prática de 1 hora para um dia, de 1 ano para uma vida toda. Nós deveríamos permitir que o Dharma de Buda brincasse com o nosso espírito. Isso é chamar não passar a vida em vão. Não pensam o contrário, porque nós temos clareza ainda completa, nós não podemos pregar aos outros. Se nós esperarmos a clarificação, nós nunca obteremos nem incontáveis kalpas. Mesmo que nós tenhamos clarificado os humanos e Budas, nós devemos ir mais além e clarificar os seres celestiais Budas. E mesmo que nós tenhamos clarificado a mente das montanhas, nós devemos mais ainda clarificar a mente das águas. E mesmo que tenhamos clarificado os dharmas surgidos de causas e condições, nós devemos mais ainda clarificar dharmas que estão além de causas e condições. E mesmo que tenhamos clarificado os limites de fora dos Budas ancestrais, nós devemos mais ainda clarificar o estado ascendente dos Budas ancestrais. A intenção de completar a clarificação dessas coisas é uma geração. E logo nós agimos para o benefício dos outros, num esforço diligente. Não é para ser uma pessoa forte, não é para aprender na prática. Ou seja, como praticantes da verdade dos Budas ancestrais, no momento em que aprendemos na prática um método, aprendemos uma maneira, uma postura, nós permitimos que os outros ensinem e surjam e possam penetrar os céus. E assim nos libertamos do eu e dos outros. Mais ainda, se exaustivamente explorarmos o eu, inevitavelmente já teremos exaustivamente explorado o mundo externo. E se nós exaustivamente explorarmos o mundo externo, nós já teremos exaustivamente explorado o eu.
A menos que recebemos de um mestre, o modelo budista não pode ser realizado na experiência do corpo, mesmo que tenhamos inteligência inata. E se a inteligência inata nunca encontra um mestre, ele não sabe que que está além da inteligência inata, e não sabe o que nem é inato nem inteligência. E mesmo que eles tenham inteligência inata, eles não podem conhecer a grande verdade dos Budas ancestrais, porque depois de aprendê-las, eles podem sabê-las. Realizar o eu na experiência do corpo e realizar o mundo externo na experiência do corpo é a grande verdade dos Budas ancestrais. Nós deveríamos apenas utilizar o nosso próprio estado de principiante do aprendizado na prática, a fim de experimentar a comunhão com o estado de principiante de aprender na prática o mundo externo. Da época sem princípios em diante, continuar experimentando juntos tanto eu e o mundo externo é estar em contato com o estado último de comunhão. Como trabalhamos no eu, nós devemos promover o trabalho do mundo externo. Estão entendendo isto? O que você faz para que o mundo seja melhor? O que você faz para cessar as guerras, as violências, os abusos? O que você faz para ter uma vida mais harmoniosa e respeitosa? O que você faz para que não tenham discriminações preconceituosas e abusos de forma alguma? O que você faz? O corpo externo e o corpo interno, será que eles estão separados? Será que você vive num estado de pureza, separado do resto da realidade do mundo em que vive agora? Ou será que você é um elemento de transformação dessa realidade no seu dia a dia, na sua fala, nos seus gestos, na sua atitude? Na maneira que você come? Na maneira que você bebe, anda, se deita e fala? Na maneira que você se relaciona? Quer seja relação sexual, quer seja relação não sexual. Como é que é a sua vida? Como é que você se manifesta no dia a dia? Você se manifesta como um Buda? Você se manifesta como uma pessoa que despertou? Ou você se manifesta como um tolo? Você é capaz de investigar em profundidade a ciência e ter consciência da ciência em você? Ter consciência do seu corpo e da sua mente? Por que nós falamos a ciência do yoga? Yoga quer dizer religar, reconectar. Com o quê? Com o sagrado. E esse sagrado está onde? Num altar? Num lugar distante e separado? No céu, acima do céu? Ou será que está em você? Em cada criatura, em cada partícula? Você é capaz de reconhecer o sagrado em cada ser? Namastê, namastê, namastê. É bonito de falar, mas você sente isso? Você reconhece no morador de rua? Na menina que vive de sexo? Você reconhece no ladrão, no assaltante? Você reconhece na vítima? Você reconhece em todos os seres? Na lagarta e na borboleta? Ou você só reconhece em alguns? Você reconhece no lixo? Nas fezes? Ou você só reconhece nos perfumes e nas fragrâncias adocicadas ou com fragrância de madeira? Será que você reconhece o sagrado em toda parte, em cada partícula e no maior lugar, no maior espaço? Ou você só reconhece naquilo que é agradável para você? E o que é agradável para você? Quem ensinou para você que isso é agradável? Quem treinou você? Quem educou você para fazer essas escolhas? Quem colocou em você preconceito? Quem colocou em você injustiça? Quem colocou em você violência e morte?